Xiii! Tu imagina a galera da fake news? Como assim, 22? Aquela galera que tudo é mentira. Mas calma, respira, pensa com o Tiagão. Hoje não dá pra negar que o futebol brasileiro tá bem atrativo. Não é? Poxa, o Brasil tá tirando jogadores da Europa. Entendeu? Acho que não tem nenhum absurdo nesse sentido. Agora, deixa eu me posicionar aqui para falar sobre o outro ponto. Passou um jogador aqui no Vasco recentemente chamado Payet, que é ídolo do Olympique de Marseille. Com certeza ele chegou nesse jogador que já tem 37 anos e falou: você, irmão, você quer sentir amor, ódio, loucura, tesão, paixão, raiva? Vai pra lá! Vai pra lá que lá você vai sentir tudo isso. Então, eu sinceramente eu não acho que é caô não, tá? A gente vai trocar uma ideia sobre esse nome, Família Vascaína. Quem diria, tá? E claro que a gente tem aqui mais informações sobre Nelson de Ossa, né, família? Mais uma análise dele aqui também, dentro de campo. E o cara também gosta de aprontar, né? A gente tem aqui uma resenha sobre isso também. Mas me parece que o Vasco está muito próximo de contratar esse jogador. Aí eu não sei, família, o que está acontecendo aí. Espero que nos próximos dias isso fique claro, né? O Vasco está contratando um jogador caro, tá? Caro. Nelson de Ossa, a gente vai trocar uma ideia sobre isso também. E, família, como assim? Poxa, eu sei que muita gente brinca, né, com os vascaínos em relação à carência em falar do Ryan, mas é um assunto legal, né, pra gente debater aqui. Eu tenho certeza que você tá torcendo muito pelo Ryan, né, pra ele ter sequência na seleção brasileira, ser titular nesse próximo jogo. E aí eu achei interessante a gente trazer aqui algumas opiniões sobre essa disputa, né, Ryan, Luiz Henrique, para jogar na próxima partida contra a Escócia. Então separei aqui Galvão Bueno, Romário, Jorginho, né, aqui do nosso rival, o Zico também falou. Cara, tem o Rafael Rezende, né, que trabalha com scout, também gostei da opinião dele pra gente debater aqui. O Paulo Nunes também, eu vi aqui agora que falou sobre essa disputa, só que eu acabei não editando aqui, posso trazer depois a visão do Paulo Nunes, fechou? Família, deixa o like, comenta, hypa o vídeo pra fortalecer o trabalho do Tiagão. Não esquece também da parceria aqui do YouTube com o Mercado Livre, Shopee, Netshoes, Magalu e Kabum. Vai comprar em um desses sites, por favor, só clica aqui no nosso link. De repente você vai comprar uma televisão, um computador, um notebook, um celular, um ventilador, qualquer coisa, um chinelo, qualquer coisa, família, suplemento, só clica aqui no nosso link e você não vai pagar R$1 a mais, fechou? Família, seguindo a nossa resenha, no momento que eu estou gravando esse vídeo, 1h30 da manhã, bom dia, um excelente domingão, um dia abençoado para todos nós. Nesse momento tá rolando Japão contra a Tunísia. E assim, até tô mostrando aqui para vocês, eu vou ver o resultado aqui como é que tá nesse momento, como está. Porque no momento que eu printei, já tava 1-0, falei, o Brasil se pegar o time do Goku aí, do Naruto, 2-0 já. 2-0 com 32 minutos. Cara, o Japão tá certinho, tá? Gostei muito de ver o Japão contra a Holanda. Cara, gostei. Time equilibrado, um time qualificado, bota a bola no chão. Então, assim, já tá aqui buscando a sua classificação. E a Tunísia também é bem horrorosa, né? Depois do que a Suécia fez com eles. E hoje tomou uma porrada com muita facilidade da Holanda. E isso me assustou um pouco. Mas, família, teve também Holanda, né? 5 contra a Suécia. Alemanha, 2, Costa do Marfim, 1, bom jogo. Equador, não acompanhei, 0-0, mas Curaçao, né, vibrou muito com esse resultado. E como eu disse, né, tá acontecendo Japão contra Tunísia, já tá 2-0 aí para o Japão. Família, no dia de hoje tem Espanha contra a Arábia Saudita, 1h da tarde. Às 4, Bélgica contra Irã, Uruguai contra Cabo Verde e fechando o dia, Nova Zelândia contra Mohamed Salah, Egito. É isso aí, mais um dia de Copa do Mundo. Aproveitando esse gancho, vamos debater aqui, vou passar esses cortes pra gente trocar uma ideia. Ryan ou, eu falei Romário também, tá? Esqueci, acho que o Romário, eu fiz o corte do Romário falando também sobre Ryan e Luiz Henrique. Ryan ou Luiz Henrique? Tá na tela. Que o uso do Ryan como primeira opção ontem foi bem interessante para dar minuto de jogo, para tirar um pouco daquela pressão de receber minutos dentro de uma Copa do Mundo, um jogador muito jovem. Falando sobre Ryan, você acha que ele tá acima do Luiz Henrique na hierarquia de pontas? Não, eu acho que ele foi usado exatamente pelo desenho do jogo,
que era uma pedida muito específica de atacar o espaço o tempo todo. E nisso talvez ele seja até superior. Mas para um jogo que a gente vai ser protagonista, né? A gente pega a Escócia e deve ficar mais com a bola. Ficando mais com a bola, eu acho que o Luiz é mais completo para participar também do jogo nos momentos que a bola tem que circular. O Luiz tem desequilíbrio com a bola no pé, acho até que ele tem mais drible do que o Ryan. Ele tem um pouco desse ataque ao espaço, ou bastante também, mesmo que não tenha tanto quanto o Ryan, e acaba te dando mais repertório, mais elementos para vir por dentro de vez em quando, para sustentar também, né? A posse, exato. Então eu acho que ele é mais completo para ser a primeira escolha. Acho que não foi ontem, porque o jogo pedia incessantemente esse ataque às costas da linha de defesa. O Rafinha fez bem o ataque, por mais que tecnicamente tenha ficado devendo na hora da definição. Quem é que deve jogar, na tua opinião, no lugar do Rafinha? Tá, rapaz. O Ryan tem tudo para ser um fenômeno. Jogando o que ele vem jogando na Inglaterra, o ponta agora gosta de fazer, que é cortar pro meio para bater de perna esquerda, como o Vini Júnior tá fazendo como ninguém, na esquerda ele corta pro meio para bater de direita. Mas eu acho que ele sentiu um pouco, porque depois da estreia do Kaká no Penta em 2002, ele é o jogador mais novo a jogar na seleção brasileira numa Copa do Mundo. Eu acho que ele sentiu um pouco. Porque ele tem um potencial muito grande. Né? Normal. Eu não sei se por isso ele pode vir com o Luiz Henrique, que seria muito bom, mas são dois ótimos jogadores. Todo time tem que estar preparado para essas situações, né, de contusões. O Brasil tem dois jogadores com praticamente as mesmas características. Eu até esperava, quando houve a contusão, da entrada do Luiz Henrique, que o Luiz Henrique, jogando pela seleção, né, nas oportunidades que teve, sempre foi muito bem. Eu esperava que fosse até ele, e não o Ryan. Mas o Ryan fez uma boa temporada lá na Premier League, teve essa chance. O Endrick, apesar de ter todas as qualidades, a técnica, ele possa fazer esse tipo de função, de estar jogando aberto e, no momento em que o Matheus Cunha sai, ele penetrar naquela brecha. Se eu tivesse que dar a minha opinião, eu escolheria começar com o Luiz Henrique. Eu senti falta desse ataque do espaço do Ryan. Por mais que as características... Isso, por mais, eu senti ele meio... Não sei se tímido, não consegui entender o porquê. Mas... E tava nítido que o Brasil tava machucando muito o Haiti com esses ataques no espaço, e que tinha jogada para poder fazer, e ele tava recebendo sempre, fazendo movimento sempre para receber no pé, quando ele podia quebrar, né, essa linha atrás da zaga. Quando você diz receber no pé, quer dizer, antes de enfrentar a defesa, né? Isso, ele fazia... Em vez dele se deslocar e... Ele faz o movimento na direção da bola e não na direção da profundidade. Isso, ele fazia o contrário, né? Ele fazia o gato, que a gente fala, ele fazia o gato para fingir que ia no espaço, voltava para poder receber no pé. Ele fez muito mais isso do que fazer o contrário, fingir que ia no pé e atacava o espaço. E eu tava assistindo e tava pensando, faz um pouco o contrário também. Mistura um pouco isso, para você poder ser mais imprevisível e para você também, quando fizer o gato de receber no pé, você ter mais tempo de você dominar ela já virado para frente. Então ele recebe muita bola de costa com a pressão chegando. Então eu acho que faltou um pouco disso. E pelo jogo de ontem também, eu particularmente... Para enquete. Pra enquete que Neymar ainda não está liderando, hein? Talvez porque muita gente considere que ele não está pronto, né? Mesmo quem gosta do Neymar, quem quer o Neymar da seleção, pode estar avaliando que ainda não é a hora. Não, né? Com certeza. A gente está falando do próximo jogo, né? Então, acredito eu que o Neymar vai jogar, ele tem que jogar, mas não acredito que seja a melhor opção começar ele já no primeiro minuto. Então, para mim, eu iria com o Luiz Henrique. O Ryan tem que jogar, na minha opinião, no próximo jogo. Mas se ele fala... Titular. Mas se o Rafinha sai e entra o Ryan tá bem. Jogou bem, pô, não fez uma grande estreia, mas jogou. Mas tirou essa caixa também de estreia de Copa do Mundo. Tem como botar o time no primeiro jogo, é difícil. Na minha opinião, então, colocou o Ryan, quando sai o Rafinha, na cabeça dele, ele tem um cara que vai jogar no lugar do Rafinha, que é o Ryan, que continue o Ryan. Se o Luiz Henrique entrar, não tô contra aqui. Acho que a gente tem opções ali. Eu não quero que o Luiz Henrique não entre. Longe disso. Quando eu falo algumas coisas, o que eu falo tudo vira polêmica, mas quero que o problema é meu e de cada um que entenda. Eu quero dizer o seguinte, na minha opinião, eu colocaria o Ryan de novo. Tá aí, primeiramente, deixa eu te perguntar. Poxa, vocês não acham isso não, cara? Que eu tenho que trabalhar no meio do futebol como treinador, scout, assistente, porque, cara, tudo o que eu falei no nosso vídeo da parte da tarde, o Rafael Rezende falou. É a diferença de Luiz Henrique e Ryan. Não concordo com algumas coisas ali, mas eu falei, né, que para esse jogo, para o modelo de jogo contra a Escócia, eu não acho nenhum absurdo o Luiz Henrique,
porque entendo que a gente vai encarar um time fechado. E o Luiz Henrique, né, é bom nesse 1 contra 1. E o Ryan é o cara para arrastar, com mais espaço e tudo mais. Claro que assim, com mais confiança, eu acredito que o Ryan também pode pegar um time mais fechado, né? Porque ele tem corpo, tem carcaça pra girar, tem o domínio orientado, né? Eu tava vendo o Gordinho falar sobre isso, aquele giro que ele dá no meio ali, né? Encaixotado e acha o Ryan, tem um chute de fora, acha o Endrick, perdão, tem um chute de fora da área, mas isso, né, família, eu acho que assim, num ambiente, num contexto, e Copa do Mundo a gente sabe, né, que tem uma pressão, mas isso só vai passar jogando, tá? Jogando. Eu não tenho, assim, certeza absoluta que o Ancelotti vai escolher o Luiz Henrique, mas tá na briga, né? O Ryan tá ali na briga com o Luiz Henrique, o Endrick eu acho que é centroavante, ele não vai botar o Endrick pelo lado direito. Então, realmente abriu essa vaga aí pro Ryan ou para o Luiz Henrique. E muitos comentários, né, família? E assim, a grande maioria optando pelo Luiz Henrique, né? Zico, Jorginho. Eu não concordo muito ali com a visão do Jorginho, porque tá bom, beleza, né? O gato, você fazer esse movimento que vai, né, receber e atacar o espaço, mas você também depende do companheiro, dos companheiros, não sei se tem esse entrosamento todo, né, para você conhecer esse movimento do atleta, né? O Vini Júnior e o Rafinha, a galera já conhece mais, né? E busca já esse lance, assim, de atacar o espaço, né? Eu acho que o Jorginho também, ele, poxa, não colocou o resultado do jogo, pô, 3-0 já, o Brasil, né, eu acho que já numa ideia de, não de respeitar, mas de trabalhar um pouco mais a bola, sustentar um pouco mais, não ficar nessa correria, né, porque você pode acertar, claro, o passe em profundidade, você conseguir, né, marcar mais gols, mas você também pode errar, e aí você ficar correndo atrás e ter um desgaste desnecessário. Eu acho que a gente precisa também colocar isso, né, no contexto. É um Brasil que estava tentando ficar um pouco mais com a bola, rodar mais a bola, né, para não correr atrás do Haiti e ter esse desgaste físico, né, porque é uma competição que você já joga, né, no dia 24 contra a Escócia, então eu acho que tem isso também, sabe? Mas sim, eu até acho que o Ryan ficou um pouco nervoso, que é super normal. Eu vi alguém comentar até que o Yamal, né, também sentiu um pouco o jogo, tá voltando de lesão também, eu acho que tem isso. Mas, cara, falar que o Ryan foi mal, como muita gente tá falando aí, eu discordo, cara. Tem alguns vídeos aí da galera analisando a atuação do Ryan, os minutos do Ryan, você não pode falar que ele foi mal, cara. Passe, domínio, tabela, entendeu? Esse movimento orientado que o Gordinho falou e quase colocou o Endrick na cara do gol. Movimento também que ele, né, se coloca no centro do campo pra, né, achar o Douglas Santos, botou na cara do gol e ele perdeu. Poderia, né, ter ali 1, 2, 3 assistências, né? E quase fez um gol também. Então, assim, claro, é o que eu falei, claro que a avaliação em cima do Ryan vai ficar lá em cima. É um jogador de Copa do Mundo hoje, um jogador de seleção brasileira. E é um jogador para substituir o Rafinha, um dos melhores jogadores no Barcelona, mas que na seleção brasileira não consegue entregar o que entrega no seu clube, né? Mas, família, eu fico assim, não vou puxar pelo clubismo, não, pelo Ryan ser revelado no Vasco. Eu estou torcendo, tá? Para que o Ryan possa jogar. É minha torcida. Eu quero o Ryan como titular. Agora, eu entendo a escolha do Luiz Henrique. Entendo mesmo. Porque nesse contexto de jogo, contra um time que eu entendo que vai para se defender e para buscar os contra-ataques, porque o empate, com o empate, muito provavelmente a Escócia, eu não tô vendo, né, a classificação geral, assim, tem que analisar ali os terceiros, né? Mas muito provavelmente, né, com o empate, a Escócia vai classificar. Porque com 4 pontos, não tomou goleada, né? Perdeu por 1-0 para Marrocos, fez 1-0 no Haiti, saldo 0. Então, né, um empate, a Escócia deve passar como o melhor terceiro ali, um dos melhores terceiros, né? Então vai ser um jogo nesse sentido. E o Luiz Henrique, eu acho que é um cara que pode se adaptar melhor nesse modelo de jogo aí do adversário, família vascaína. Eu acho, tá? Mas quero saber a opinião de vocês. Mas minha torcida, Ryan como titular. Eu quero ver o Ryan. Aí me faz torcer um pouco mais pela seleção brasileira. Família, seguindo aqui a nossa resenha pra gente falar sobre o De Ossa, tá na tela pra vocês, uma informação do canal Na Torcida Vascaínos. Vamos lá, ó. O Vasco chegou a um acordo com o Nelson De Ossa em relação a salários e luvas e agora aguarda a resposta do Real Betis para avançar na negociação. A tendência é de um empréstimo de 1 ano com opção de compra. O acordo pode prever metas que transformem a cláusula em obrigação de compra, mas os valores da operação ainda são debatidos entre os clubes. A negociação ainda não está fechada, mas ganhou força após o acerto entre o Cruzmaltino e o jogador. O interesse do Vasco em De Ossa foi informado inicialmente pelo canal Atenção Vascaínos. Na Torcida Vascaínos segue acompanhando e apurando todos os detalhes da negociação. Então, família, até o site da Transmarket eu coloquei aqui, né, rumores de mercado.
mas teve um jornalista, agora que eu não me recordo se foi o Germán Garcia Crova, o Pipo Sierra, que falou que, cara, tinha um time da MLS, River, o La Coruña e o América do México, né? Então, assim, se um desses times, de repente, né, melhorar essa proposta aqui, opção de como, não, toma aqui, né, parcelado, mas vou te pagando, porque me parece que o Betis quer de 10 a 11 milhões de euros, né? Me parece que foi o valor que eles investiram para contratar, para comprar o jogador do Monterrey. Então, assim, se acerta com o jogador, mas, né, Casas Bahia com Betis, e aí você corre o risco de perder esse atleta. Futebol mexicano ele já jogou, então, de repente, né, não sei se ele gostou de lá. River Plate, a gente sabe que é um grande clube. MLS também, né, assim, muitos jogadores gostam de jogar lá, porque não tem cobrança, e eu acho que pagam bem. Vamos aguardar, né, como é que fica essa situação aí, mas também a gente trouxe aqui, né, um jornalista setorista, né, que cobre o Betis, acho que é torcedor do Betis, falando que o Vasco toparia pagar esse valor. Por isso que eu levantei aqui, para o Vasco pagar, né, 60 e poucos milhões, cara, já tem alguma coisa da SAF. Não é possível. A não ser que, mesmo assim, né, pagando a perder de vista, né, o Pedrinho não vai fazer loucuras, né? Então acho que já tem alguma coisa dessa situação aí, nessa situação do De Ossa. E tá aqui, ó, o Germán Garcia Crova também pontuando. O Vasco está em negociações avançadas com o Real Betis pela contratação do volante colombiano Nelson De Ossa. Ainda não está fechado, mas há otimismo para que o negócio se concretize na próxima semana. Vamos esperar. E aí, família, uma página, né, um vascaíno que eu sigo também, fez aqui um conteúdo interessante para compartilhar com vocês. Ó, o Tática Vascaína. Nelson De Ossa e a filha do ídolo. O volante colombiano Nelson De Ossa, do Real Betis, estaria próximo de acertar com o Vasco. Mas você sabia que ele ficou 4 jogos afastado por uma relação com a filha do maior ídolo do clube espanhol? Que loucura, hein? A imprensa espanhola repercutiu a escanteada que De Ossa tomou nos últimos jogos da La Liga. O jogador colombiano assinou com o Betis após se destacar pelo Monterrey do México no Mundial. Joaquim jogou 14 anos pelo clube espanhol até 2023 e é conselheiro oficial. Poxa, lembro muito do Joaquim. Betis, Valência, lembro dele no videogame, Pegou a filha do cara, que loucura, hein, De Ossa? Dentro de campo, De Ossa se destaca pela versatilidade. Atua como terceiro homem de meio campo e segundo volante. Canhoto, ótima leitura de jogo para inverter o corredor e velocidade para progredir. Finaliza de média distância, sabe progredir com a bola nos pés e girar na pressão. Gostei do que vi. Vamos esperar se dará alguma alteração no extracampo. E ele coloca aqui rindo. Diferente da galera que comentou aqui no nosso vídeo da parte da manhã, né, aqui o Tática Vascaína já, né, colocando como um jogador interessante. Né? Eu sinceramente não posso falar muito assim do De Ossa, porque a única lembrança que eu tenho é no Mundial de Clubes. Fora isso, né, nunca assisti 5, 10, 45 minutos do De Ossa. Então, assim, é um recorte, é um corte pequeno pra gente falar sobre esse jogador. Agora, espero que a galera que tá avaliando esse negócio, essa negociação, possa, né, tá consciente do que tá fazendo. Porque é caro. Tem que ser um jogador para chegar aqui, né, adaptação, né? Tem que chegar para resolver, porque é muito dinheiro, pô. É tipo assim, claro que foi também opção de compra, né? A mesma situação do Cuiabano, né? Mas o Cuiabano na nossa cabeça, ou na sua, na minha, lá ele, era para resolver, né? Porque o Cuiabano, né, a gente já tinha um conhecimento do que ele pode produzir, e beleza, é brasileiro, tá no país dele. Eu sei que isso pesa, né? Acaba pesando pro De Ossa, mas é muito dinheiro para isso ser assim determinante, sabe? Tem que ajudar. E vem para uma posição para jogar, né? Porque acho que, assim, se o novo treinador do Vasco optar por 3 volantes, Barros, De Ossa e Thiago, eu acho que, tecnicamente falando, fica um meio-campo muito interessante. Eu não sei no jogo sem bola, porque eu não lembro do De Ossa, né, na marcação, pressionando, dividindo, preenchendo espaço, porque um jogador de meio-campo hoje, né, família, tem que ajudar em todos os sentidos, ainda mais no Vasco. Vamos esperar. Para finalizar a nossa resenha, vamos repercutir nessa notícia que apareceu ontem à noite do atacante Aubameyang. Quem diria, né, família do céu? Tá aí, ó, aos 37 anos, Aubameyang foi oferecido ao Vasco. O atacante tem contrato com o Olympique de Marseille até o meio de 2027. A diretoria analisa o nome principalmente pela idade e comportamento. Informação aqui do Emerson Rocha. O canal também está pontuando, família, que além desse jogador, né, que o Vasco está avaliando,
tem um zagueiro destro, que é brasileiro, e o Vasco também negocia com o meia, brasileiro também, tá aqui. Tô curioso aí, né, pra ver o zagueiro e também o meia. Assim, família, vamos lá, vamos falar um pouco aqui sobre o Aubameyang, que nessa última temporada, tô mostrando aí pra vocês, fez 41 jogos, 14 gols e 10 assistências, né? Na Liga dos Campeões, titular, né, aqui em 6 oportunidades de 8 jogos. No campeonato francês, em 33 jogos que ele esteve à disposição, 23 como titular e 7 entrou no decorrer das partidas, né? Então ele fez, família, 10 gols no campeonato francês, 3 em 8 jogos, né, na Liga dos Campeões, e fez um gol pela Copa da França. Cara, não são números assim, mas interessante, né? Cara, e assim, pra gente falar da experiência do Aubameyang é complicado, né? A gente sabe que é um jogador rodado e de muito recurso, né? Borussia, jogou 200 jogos, 141 gols. Arsenal, fez 92 gols pelo Arsenal em 163 partidas. Olympique de Marseille, 92 jogos, 44 gols, passou pelo Milan, Barcelona não jogou tanto, né? 24 jogos, 13 gols, Chelsea, então assim, não dá pra negar. Falar da experiência do Aubameyang, do recurso, da qualidade, é complicado, né? Tem uma página aqui que destacou também o Vasco Connect, as últimas temporadas. Vamos lá, 23-24, 51 jogos, 30 gols e 11 assistências. Na Arábia Saudita, 36 jogos, 21 gols, 3 assistências. Essa última temporada, né, que ele voltou para o Olympique de Marseille, 41 jogos, 14 gols, 10 assistências. Né? Num período, ele fez 128 jogos, 65 gols e 24 assistências. Né? Então, assim, números interessantes. Uma parada assim também, família, para agregar aqui no nosso debate, eu estava, né, fazendo uma pesquisa sobre o jogador, sobre o sentimento ali, as opiniões dos torcedores do Olympique de Marseille, e basicamente é o seguinte, eu acho que é bem parecido com o que a gente pode sentir, que você está sentindo nesse momento, está pensando, melhor dizendo, lá, que papo é esse, Thiago? Lá ele, novamente, é o que você está pensando nesse momento. Pô, vale a pena? 37 anos, vai render aqui exatamente isso que os torcedores do Olympique, né, alguns torcedores pensaram sobre o Aubameyang, né? E depois, assim, com o tempo, ele, claro, que passou por críticas, né? Estão dizendo aqui que ele ficou chateado com algumas críticas. Teve até um episódio que ele foi vaiado e a mãe dele, me parece que estava no campo, no estádio, né? Mas depois ele deu a volta por cima, família. Deu a volta por cima e aí a gente acompanha aqui comentários como ele fez o trabalho dele, até melhor do que esperávamos. Na despedida dele, a torcida, né, abraçou, elogiou. Comentários como o Alba carregou o time, se não fosse ele, o Olympique de Marseille seria um deserto. Sem ele a temporada teria sido ainda pior. Então o resumo é esse, é um jogador que surpreendeu lá na França, no Olympique de Marseille. Os torcedores pela idade, né, e tudo mais, e não vai render, não é o nível que a gente precisa, não é o jogador que a gente precisa, e surpreendeu na França. Eu acho que é basicamente o que a gente pensa do jogador, né? 37 anos, aqui é jogo pra caramba, né, logística, viagem e tudo mais, fisicamente, né, me parece que tá bem pela quantidade de jogos nas últimas temporadas, mas a gente sempre fica na dúvida, família, porque é o custo-benefício, né? Com certeza é um jogador, a não ser que pense como o Payet, mesmo assim, né, seria um jogador de 1 milhão. E nos últimos anos, né, podemos colocar assim, o Vasco passou por momentos difíceis com esses jogadores, né? Payet não rendeu o que a gente esperava, Coutinho não rendeu o que a gente esperava, e eu não sei quanto o Vasco pagava no Matheus França, mas foi perto disso. Desculpa, apareceu aqui o sinal feio. Também tomamos, né? Então, Aubameyang é esse jogador. E aí eu vou pegar um comentário aqui que eu vi de um amigo, até respondi, que ele disse o seguinte: poxa, Thiago, mas você tem que entender que esse pensamento positivo, a votação aí em relação ao Cavani, é pelos jogadores que a gente tem. O Vasco hoje tem o Brenner Spinelli. Então, sabe, Thiago, por isso que a gente tá elogiando e tá querendo o Cavani. E eu falei, não, o teu argumento é justo, tá? Outra parada, um amigo comentou aqui que eu tenho que respeitar. Eu acho que você tá brincando, mas, de repente, se você falou, sério, irmão, você sabe que eu estou brincando, né? Eu respeito todo mundo, aqui é uma brincadeira, é uma resenha. Como se você estivesse tomando um suco amarelo daí, eu tomando daqui, a gente trocando uma ideia de Vasco. É claro que eu respeito a opinião, só não concordo, tá? Eu acho que você brincou, mas, né, se não brincou, eu tô aqui comentando esse comentário que eu vi. Família, mas poxa, quem tá acompanhando as últimas temporadas do Cavani, alguns jogos do Cavani no Boca, o cara tá tropeçando na bola. O Cavani tá muito mal, por isso que eu tô falando. O Aubameyang, eu não acompanho o campeonato francês,
Mas pelos números aqui a gente tem que avaliar. Os números são interessantes, né? Agora, a condição física dele, a gente tem que observar isso. Porque não dá hoje pra trazer um jogador que, a bola tem que chegar, assim, ele é o último. Não dá, cara. O cara tem que participar, o cara tem que ajudar na marcação, o cara tem que dar assistência, o cara tem que produzir. Pra ganhar mais de 1 milhão no Vasco, não dá pra ser o último passe, sabe? Pode ser um pensamento ignorante meu, porque eu tenho até imagino que você vai discordar de mim. Porque o cara que empurra a bola pra rede, ele tem que ganhar mais mesmo. Mas e se a bola não chegar, irmão? Entende o que eu tô falando? Isso é complicado. Mas, assim, é um nome que eu quero assistir aqui alguns vídeos, quero ver algumas análises. Eu vou pesquisar um pouco mais sobre o jogador, família. E até o custo-benefício também, isso tem que ser, né, pesado também, tá? Quero a sua opinião. Fui!